Salve, salve, amigos do Jiu-Jitsu! Nós vamos dar início, neste momento, à tão esperada solenidade em comemoração ao Dia do Jiu-Jitsu. Na verdade, também concomitantemente à graduação dos professores do Estado de São Paulo e a outorga da Medalha do Mérito Esportivo oferecida pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Bem, Dia do Jiu-Jitsu, uma lei, na verdade, aprovada na cidade de Barueri, por iniciativa do vereador Robertinho Mendonça, e também na cidade de Itu, uma iniciativa do vereador Manuel Monteiro Gomes, da cidade de Itu. Neste ano de 2020, estamos realizando esta solenidade, você já percebeu, de forma virtual. Mas tenha certeza que em breve estaremos todos juntos novamente. Nós vamos realizar agora, como de costume, nas solenidades promovidas pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a composição da nossa mesa de honra. Na verdade, uma composição que é uma homenagem a estes mestres que integram e ilustram o jiu-jitsu do Estado de São Paulo e do Brasil. Iniciamos com o grão-mestre Flávio Bering, 9º grau, faixa vermelha. Grão-mestre Mário Yamazaki, 9º grau, faixa vermelha. Grão-mestre João Rezende de Souza Filho, 9º grau, faixa vermelha. Grão-mestre Edson Franco Penteado, 9º grau, faixa vermelha. Grão-mestre Edson Leandro da Silva, 9º grau, faixa vermelha. Mestre Elcio Figueiredo, 7º grau, faixa vermelha e preta. Mestre Lírio Carlos de Campos, 7º grau, faixa vermelha e preta. Mestre Álvaro Mansur, 7º grau, diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Dr. Carlos Augusto Weile de Freitas, diretor médico da Federação Paulista de Jiu-Jitsu e da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Dr. Guilherme dos Reis Gazola, prefeito da Estância Turística de Itu. Rubens Furlan, prefeito da cidade de Barueri. Deputado estadual Coronel PM Paulo Telhada. Deputado estadual Capitão Oscar de Luca Castelo Branco. Vereador Givanildo Soares, presidente da Câmara Municipal de Itu. Vereador Robertinho Mendonça, da cidade de Barueri. Vereador Manuel Monteiro Gomes, Mané da Saúde, grande incentivador do jiu-jitsu e vereador na cidade de Itu. Douglas William Boschetti. Neste momento nós vamos à execução do hino nacional brasileiro. Na verdade, um breve retorno ao passado, porque nós vamos acompanhar imagens da solenidade que realizamos no ano de 2019. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, pátria, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil
Na verdade, nós estamos realizando esta solenidade a partir da cidade de Itu. Então, nada mais correto do que o primeiro a falar, o nosso anfitrião, o prefeito de Itu, Guilherme Gazola. Bom, mais uma vez, agora de forma não presencial, um enorme evento, o 22º evento de graduação e indicação a mérito esportivo do Jiu-Jitsu Nacional. Eu não tenho a menor dúvida, participei o ano passado dele, que é um dos maiores, se não o maior evento do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, deixar meus parabéns aqui a todos aqueles que são agraciados com essa homenagem, mas eu peço licença a todos vocês de fazer um agradecimento, que é um orgulho para a cidade de Itu, ao mestre Otávio. Mestre Otávio agora que chega a ser um dos 18 premiados, contemplados com a faixa vermelha em todo o mundo. Então, na verdade, a cidade de Itu tem a imensa honra de ter aqui entre nós o mestre Otávio. Então fica aqui o parabéns de toda a cidade, o agradecimento por confiarem nessa cidade que tanto bem acolhe o jiu-jitsu e agradecer muito a todos vocês. Eu acho que é dessa maneira que o esporte constrói um futuro melhor. Na sequência, a palavra do prefeito de Barueri, Rubens Furlan. Aliás, uma das coisas que a gente lamenta profundamente dessa situação que nós estamos vivendo é não poder participar de uma festa como essa, de um momento como esse. Eu me lembro, há 2 anos atrás, aqui em Barueri, devia ter lá mais umas 1.200, 1.300 pessoas, auditório lotado, todos os atletas, todas as pessoas interessadas no desenvolvimento dos mais jovens, dos atletas, tirar pessoas da rua, tirar esse pessoal. E eles estavam sendo, era um momento de graduação, um momento de festa do esporte. E eu lamento muito que tenha que ser assim, mas não vai tirar o brilho não, porque é muito importante que todos participem na rede social, que viva esse momento, que leve para outras pessoas, porque a nossa vida, se não for regrada como é o esporte, se não for de luta como esses jovens enfrentam, ela não tem muito sentido e ela fica meio fragilizada. Então, é um momento muito importante. Eu participei, eu adorei aquele momento e espero que o ano que vem a gente já não esteja mais vivendo isso e Barueri possa sediar de novo. Agora é a 22ª edição, né? 22ª edição, ela vai ser marcada por essa tristeza, mas na 23ª nós vamos compensar. E nessa, vamos participar da forma que a gente puder. Uma honra pra gente. Neste momento, a Federação Paulista de Jiu-Jitsu prestará uma justa e oportuna homenagem aos árbitros que integram o seu quadro de arbitragem. Na verdade, estes árbitros estarão recebendo a medalha do mérito esportivo, o respectivo certificado e também a sua carteira de arbitragem. Então, damos início convidando, cumprimentando e homenageando os seguintes árbitros: Felipe César Spacalcas, Bruno de Souza Vieira, Frank Uno Vidal, Carlos Francisco Takahashi Ferreira, Renan Augusto Ribeiro do Nascimento, Ricardo Augusto Dembowski Silva, Jefferson Clara, Ricardo Tsuyoshi Kuroyawa, Wilson Castela Duarte, José Arnaldo Bueno Alves, Fábio Adriano Rodrigues da Silva, Flávio da Silva Baldini, Clodoaldo Costa Silva, Gabriel Rocha Alves, Leandro Regis Ramos Horta, Marcos Matias dos Santos, Guilherme do Nascimento Leandro, René Franqui, Raul de Campo Caixeta, Alessandro Moraes Ferreira Alegre, Otávio Ferreira Caetano, Duarte Leopoldo Silva, Felipe Pimentel Pinheiro,
Nelson Francisco de Souza, Carlos Alexandre de Souza. E também homenageados, os estagiários: Mariana Magalhães, Antônio Carlos do Santo Pinheiro, Ana Paula Conduto, Nelson Alessi Dal Igna, Carlos Átila dos Santos. Na sequência, a palavra do Dr. Carlos Augusto Weile de Freitas, diretor médico da Federação Paulista de Jiu-Jitsu e da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Olá, amigos do Jiu-Jitsu. Dessa vez, estaremos nos reunindo de forma online. Por conta da pandemia, não podemos estar todos juntos presencialmente. Isso uma hora irá acabar e todos poderemos nos reunir de forma presencial para celebrar o Dia do Jiu-Jitsu como todos estamos acostumados. A forma online não tira o brilho e nem apaga essa data tão importante para o esporte. Gostaria de agradecer à Federação Paulista de Jiu-Jitsu por estar me homenageando mais uma vez na figura do mestre Otávio de Almeida e parabenizar a todos envolvidos com a festa. Uma boa noite. Você está acompanhando a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Esportivo, a promoção, a graduação de técnicos, a homenagem a técnicos e atletas, tudo isso da nossa Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E neste momento, a palavra do nosso presidente, grão-mestre Otávio de Almeida Júnior. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse evento de tanta importância para a Federação. Eu não poderia deixar de abrir minha fala sem antes agradecer aos parceiros que tenho dentro da Federação, colaborando diretamente com a Federação. Ao Pita, ao Jeremias, à Adriana, ao Nelson, à Sheila, à Tânia, ao William, ao Jajá e ao meu parceiro do dia a dia, aquele que me incentiva a continuar com essa prestação de serviço, o meu filho Frederico, o grande Fred. Muito bem, vivemos tempos difíceis. Jamais poderíamos imaginar uma situação como essa. Quando que poderíamos supor que nós fôssemos obrigados a deixar aquilo que mais gostamos no nosso dia a dia, largar a nossa ferramenta de trabalho por conta de uma pandemia? Quem diria ainda nós termos que estar fazendo um evento de forma virtual, não podendo nos reunir, não podendo transmitir aquele calor, principalmente aquele calor que o jiu-jitsu, que o dia a dia do jiu-jitsu nos faz brilhar os olhos. Esse é um momento em que o jiu-jitsu mais é preciso ser usado. Nós somos obrigados, nesse momento, a colocar a pandemia na guarda, trabalhar com ele durante um certo período, raspar para poder montar e vencer. Esse é o nosso objetivo maior, é vencer essa pandemia. Estar nesse evento essa noite e dessa forma fria, sem ter o contato direto com vocês, me faz diretamente a pensar e a me remeter àquilo que eu venho imaginando de uma forma muito intensa. O nosso próximo evento vai ser de um calor muito grande. Vai ser muito legal ter vocês de volta nos ginásios, ter o contato direto com os atletas competindo, com aquela vibração toda que a nossa competição, que o nosso esporte vive. E antes de darmos prosseguimento à nossa cerimônia, eu gostaria de fazer as maiores graduações dessa noite. Eu preciso confirmar o 9º grau do nosso mestre Edson Leandro da Silva e também confirmar o 9º grau do meu parceiro de décadas, Orlando Saraiva do Nascimento. Muito obrigado e vamos dar prosseguimento então à nossa cerimônia. Na sequência, a palavra do Douglas William Boschetti. Olá, família do Jiu-Jitsu, é um grande prazer falar com vocês. Eu fico muito feliz mais uma vez, esse evento seria aqui em Itu.
mas por causa da pandemia, estamos aí falando com vocês por vídeo. Eu fico muito feliz quando o mestre Otávio me ligou lá atrás para trazer esse evento para cá. A gente fez a correria toda e graças a Deus a gente conseguiu trazer o ano passado. Foi uma festa maravilhosa, ainda está aqui nas minhas lembranças, uma noite muito especial para mim particularmente, mas esse ano está em forma de vídeo. Mas eu quero aqui deixar meus parabéns ao mestre Otávio, a toda a família do Jiu-Jitsu, a todos os membros da Federação Paulista, a todos os faixa preta que está recebendo sua graduação. Parabéns e os... Olá, gente, eu faço minhas palavras do grão-mestre Otávio de Almeida Júnior. Muito triste fazer esse evento à distância, sem o calor humano, sem ver todas essas caras amigas, mas é assim que tem que ser. Eu quero agradecer também a SECOM por nos ter cedido esse espaço e vamos começar agora. Vamos proceder à leitura do reconhecimento dos graus aos professores e ainda o registro dos novos faixas preta homologados pela federação. Cabe aqui uma explicação. Conforme eu for lendo os nomes e as respectivas graduações, a fotografia do professor irá aparecer aqui no vídeo. Iniciaremos a entrega com as maiores graduações da noite, respeitando-se os critérios estabelecidos pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. A saber, 3 anos de carência para cada grau até o 3º grau, 5 anos de carência do 3º ao 6º grau, 7 anos de carência para o 7º e 8º grau e 10 anos do 8º grau para o 9º grau. Agora a relação dos professores que serão graduados. Confirmamos o 6º grau do professor Marcelo Matias de Faria. Confirmamos o 5º grau dos professores Alexandre Ricardo Mapelli, Marcelo Geller, Márcio Rivarola Davanzo, Nelson Grandini Carlos, Péricles da Silva Pereira Neto, Ricardo de Almeida, Ricardo Ribeiro da Silveira, Sérgio de Souza. Bom, e agora vamos ouvir a palavra dos mestres João Rezende, Edson Leandro e Orlando Saraiva do Nascimento. Pessoal, eu, João Rezende Souza Filho, grão-mestre de Jiu-Jitsu, representante da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, o nosso presidente Otávio de Almeida Júnior, venha nesse momento parabenizar todos vocês formando, que vai fazer parte a essa entrega das medalhas esportivas de 2020, que receba com o maior carinho e todo orgulho dessa nossa federação. Papai do Céu dê muita luz e saúde para todos. Boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer a presidência da Federação Paulista, através do nosso grande mestre Otávio de Almeida e seus diretores, por mais esse evento maravilhoso, a Medalha do Mérito Esportivo. E parabenizar todos os professores, atletas e convidados especiais que estarão hoje aqui presentes, e também aqueles que receberão as suas novas graduações. Só tenho a agradecer. Lamentavelmente o evento está sendo online hoje, mas tínhamos que respeitar as regras impostas devido à pandemia. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer ao professor Otavinho pelas palavras e pela graduação, e também agradecer ao seu pai, que quando eu cheguei em Mojimirim, em 1976, ele me apoiou e me convidou, na época, dar umas aulas em sua academia, que foi muito gratificante para mim. E muito obrigado pela oportunidade. Confirmamos agora o 4º grau dos professores. Adriano Lima de Carvalho, Alex Fabiano dos Santos, Alexandre Loureiro Saicali, André Alessandro Miga, Carlos Alexandre de Souza, Carlos Augusto Pimentel, Cleudon Alves de Souza Júnior, Deni Williams Correia, João Caetano Neto, Jones Forte, Leonard Eid Marques, Luiz Fabrício de Andrade Araújo, Marcelo Albuquerque de Barros Braga, Marcelo de Siqueira Santos, Regis Tadeu Pereira de Campos Filho, Renato Scottini Monese,
Robert Abraham Minassian, Sandro Adriano Pateis Lacerda, Vinícius Posa Batista. Confirmamos agora o terceiro grau dos seguintes professores: Ademir Aparecido de Souza, Adriano Afonso Cruz, Airan Nogueira Monteiro Siqueira, Altair Bento, Anderson Custódio Alves, Anselmo Navarro Baldim, Antônio Carlos Chalo Leber de Almeida, Arthur Beraldo de Freitas, Carlos Bruno Rocha de Almeida, Carlos Henrique Tibo Narciso, Carlos José Alves dos Santos, César Henrique Fantinato, Cleiton Galdino Oliveira, David Teixeira, Diego da Silva Carvalho, Douglas Toyoshi Ono, Evandro Guarnieri, Fernando do Amaral Lima, Guilherme Alberto Rossetti Geroto, Guilherme do Nascimento Leandro, Henrique Tadeu Gaspar Braga, Isaías Góes Paz, Jefferson Carlos Galindo, Joaquim Silvestre Peixoto, Juan Henrico Sanches, Leandro de Lourenço Lima, Marcelo de Jesus Santos, Marcelo Reuvão Renaldim, Márcio Cofani dos Passos, Marcos Roberto Andrade de Souza, Maurício Takashi Nakashima, Mauro Sérgio Aparecido da Silva, Nélio Mendes Pereira, Paulo dos Santos Rodrigues, Pércio Gonçalves, Renan Santos Brambila de Aguiar, Rodolfo Francisco dos Santos, Rogério Casonato, Rui Jefferson Barbosa Zotarelli, Tiago Gabriel Silveira, Valéria de Abreu Souza, William Carmona Maia. Vamos ouvir agora a palavra dos deputados estaduais Oscar Castelo Branco e Coronel Paulo Telhada. Capitão Castelo Branco, deputado estadual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, hoje, dia 8 de setembro de 2020, uma terça-feira, 19 horas, aqui na sede da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, no município de São Paulo, tendo a honra e o privilégio de participar da 22ª edição da Medalha Mérito Esportivo 2020, que desde 1998 prestigia, reconhece e exalta destaques das artes marciais, em especial do Jiu-Jitsu como arte suave. Este ano serão homenageados 203 graduandos, que receberão pela primeira vez a sua faixa preta ou receberão graduações e graus aqueles que já têm a sua faixa. Mais de 70 academias indicaram atletas, o que dá um número de 210 agraciados nesse ano que receberão a medalha do mérito esportivo. Nossa eterna gratidão à Federação Paulista de Jiu-Jitsu, na pessoa do seu presidente, Otávio de Almeida Júnior, pela dedicação, pelo esforço, pelo profissionalismo e pelo convite, mais uma vez, que muito me enobrece. Gostaria nesse momento também de lembrar a saudosa imagem do seu pai, o professor, o mestre Otávio de Almeida, que foi o meu professor de jiu-jitsu em 1967 e cujos ensinamentos até hoje trago e que contribuíram para o meu sucesso. Entre os quais que o jiu-jitsu é o formador do caráter, que o jiu-jitsu é o formador de bons cidadãos, que o jiu-jitsu é a alma mater de um país melhor. Parabéns a todos vocês que foram agraciados hoje. Parabéns a todos vocês que receberam as suas graduações. Parabéns ao esporte brasileiro, à Federação Paulista de Jiu-Jitsu, pelo grande
grande momento do esporte nacional, principalmente neste momento difícil porque passa o país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, somos todos um só. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado estadual. Quero mandar um grande abraço para o nosso mestre Otávio de Almeida, o mestre Otávio, e a todos vocês aí que estão participando dessa solenidade de graduação de professores de mestres do Jiu-Jitsu. Parabéns a todos. Gostaria muito que estivéssemos presencialmente, mas devido às restrições, estamos só na parte online hoje. Parabenizar a todos, não desanimem, continuem firmes na missão, porquanto a atividade física, o esporte é primordial para a saúde. Ao contrário do que muita gente tem alardeado aí contra o isolamento, eu sempre fui um que bati que tem que continuar havendo condicionamento físico. As pessoas não podem estar isoladas e paradas. Nós temos que retomar, temos que fazer com que as pessoas treinem, que as pessoas se cuidem, façam exercício aeróbico, façam exercício muscular, porque isso é importante para a saúde. Esporte é saúde e vocês, como mestres, como os professores que são, sabem da importância disso. Então, parabéns a todos, Deus abençoe, continuem firmes na missão e com certeza nós teremos muitos tempos melhores, muitos dias melhores e estaremos juntos logo, se Deus quiser. Parabéns a todos, contem com o meu trabalho. E agora confirmamos o segundo grau dos seguintes professores: Alessandro Moraes Ferreira Alegre, Alessandro Siqueira, Alessandro Utida, Alexandre Yuji Ino, Alexander Soares dos Santos, Anderson Takashi Endo, André Luiz Agosta, Augusto Kenji Tosi Takushi, Breno César Alves, Carlos Alberto Alves de Araújo, Carmen Lúcia Alves Godoy, Daniel Torazan, Diego Carlos Bueno Costa, Douglas Montel de Melo, Edmilson Ferreira de Carvalho, Edson Dias Ribeiro, Eric Pavanelli, Fábio Andrade Silva, Fernando Felizardo de Souza, Fernando Kiyoshi Leite Fuzikawa, Givanildo Medeiros da Conceição, Guilherme Augusto Vicente Coelho, Euris Daniel Rodrigues de Melo, Yuri Oliveira Vilas Boas, Ivan Turek de Moraes, João Silveira Campos, Juan Guilhermo Adolfo Sanches Sotelo, Juliano Marinângelo, Justin Stanley Horner Hall Neto, Luiz Carlos Vicente, Luiz Gustavo Frati, Marcelo Eduardo Inoue, Maurício Cavatini da Silveira, Oilson Valdinei Alvim, Oscar Augusto Porto Sobrinho, Pablo Alexandro Rezende, Rafael Augusto Magalhães, Rafael Cristofoletti Pionte, Renan Augusto Ribeiro do Nascimento, Renato Andrade, Ricardo José Muramoto, Ricardo Moreira Saldanha, Ricardo Naline Romero, Ricardo Toshio Enochi, Rodolfo Severiano de Oliveira, Rodrigo Barreto da Cruz Nardino, Rogério Scugulha Andrade, Sérgio Augusto Malagode, Tiago Marolato Pacheco, Wagner Curoia e Walter Aparecido Ascensão. Agora, um breve intervalo para ouvirmos as palavras dos vereadores Givanildo Soares e Robertinho Mendonça. Olá, eu sou o vereador Giva, estou aqui para cumprimentar a Federação Paulista de Jiu-Jitsu, que está mais uma vez premiando e homenageando os atletas em sua 22ª edição com a medalha do mérito esportivo.
Cumprimentar também o mestre Otávio de Almeida Júnior, ao qual eu tive a honra, o ano passado, de conceder-lhe o título de cidadão ituano por seus méritos no esporte, seus méritos na vida e seus méritos na cidade de Itu. O mestre Otávio, eu diria, é um mestre do Brasil na área do jiu-jitsu, onde chegou ao grau máximo, sendo grão-mestre por sua história, chegar ao topo máximo do jiu-jitsu, mostra o que fez pelo esporte no Brasil, no estado de São Paulo e, consequentemente, por que não, no mundo. Então, mestre Otávio, é uma honra estar aqui participando, obrigado pelo convite e eu me sinto honrado em mais uma vez receber essa medalha, que é um orgulho para nós do Parlamento ituano e é um orgulho para os atletas de São Paulo e do Brasil. Parabéns! Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui quem vos fala é o vereador Robertinho Mendonça, aqui do município de Barueri. E eu quero hoje parabenizar o nosso amigo mestre Otávio de Almeida, o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E hoje, dia 8 de setembro, estamos fazendo esse mega evento do Dia do Jiu-Jitsu. Quem achou que esse evento não ia acontecer, se enganaram. O mestre Otávio montou toda uma estrutura para fazer online. Não podemos ter aglomerações de pessoas nesse momento tão difícil que vivemos, a pandemia no nosso país e no mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje mais de 450 homenageados, mais de 200 graduados. Então eu quero aqui agradecer ao mestre Otávio de Almeida, nosso grande amigo, por fazer sempre a felicidade acontecer no olhar de cada atleta que espera tanto por esse momento para ser reconhecido. Beijo no coração de todos, que tenhamos aí um ano de 2021 abençoado com toda essa estrutura para atender os nossos atletas. E agora confirmamos o primeiro grau dos seguintes professores: Alcides Gadelha de Mesquita Neto, Alessandro Fukumi Iwamoto, Alex Martins de Almeida, Alexandre Pasternak, Amaury Dionísio Lima Fernandes, Andrei Delgado, Ângelo Máximo Leite de Oliveira, Ariadno Cavalcante Pedrosa, Bruno Augusto Nunes, Caio Vinícius Arantes, Carlos Alberto Monteiro Júnior, Carolina Moura de Souza, Celso Sol Ramos, César Augusto Oliveira Bonfim, Cláudio Leon, Cláudio Oliveira Santana, Cláudio Roberto de Moraes Bueno, Daniel de Almeida Forte, Edmar Maia dos Santos, Edson de Assunção Júnior, Edson Micalquenas, Emerson Gomes da Silva, Enéas Rodrigues da Silva, Henrico Gianelli, Eric Barbosa Barbeiro, Everton dos Santos Godoy, Fabiano José Fialho, Fábio da Silva Rodrigues, Fábio Luiz de Faria de Carvalho, Fábio Rodrigues dos Santos, Fernando Alves Mourão, Fernando Stefan Siebra Brito, Fernando Luiz Kutner Cordeiro, Felipe Tome Martins Ferreira, Francis Barbosa Pereira, Gabriel Gash Melo, Gabriel Ramos de Almeida, Igor Barbosa Valentim, Ítalo Lusitano Prieto, James Rodrigues de Freitas, Jameson da Silva Leite, Jefferson de Souza Clementino, Gelton Souza Lemos, João Marcelo Andrade dos Santos, João Paulo Greco da Costa, João Paulo Jamil Siquielo Zamur, José Maurício de Melo Júnior, Júlio César Reis Machado, Leandro Rodrigues Monteiro, Lucas Piccolo Fulini, Luiz Fernando Messa, Marcelo de Matos, Márcio Gutierrez,
Marco Antônio Drolli Júnior, Marcos Freitas dos Santos, Marcos Roberto Monteiro Fante, Marcos Rodrigues, Maurício Matias de Faria, Moisés Oliveira Matos, Nilton de Souza Lima, Patrick Gonçalves Chaplin, Rafael Paulo de Araújo da Silva, Rafael Ulisses Juvencio, Rafael Fernando da Silva Deu Bem, Raul Valinhas Rodrigues Júnior, Ricardo Navas Arcângelo, Robson da Silva Trindade, Rodrigo Alves dos Santos, Rodrigo Aparecido Siqueira da Silva, Romário Ramos dos Santos, Rubens Alexandre da Cruz, Sandro Dias, Sidney Adriano Rosa da Silva, Tiago Lopes Nunes, Wilson Renato Teixeira Leite, Walter Ferreira da Silva e Vinícius Ferraz da Rocha. Agora vamos ouvir a palavra dos mestres Álvaro Mansor e Lírio Carlos de Campos. Fala pessoal, é uma honra mais uma vez estar com vocês aqui, né? Apesar de distante, mas de coração muito forte. Falar de jiu-jitsu é sempre, para mim, uma coisa fantástica e tenho certeza que para todos vocês também entendeu? Pois nossa vida, de onde a gente caminha, sei que todos estão passando por problemas também, né? Mais uma vez a gente tem que abordar o assunto, mas saibam que a gente vai sair fortalecido, os verdadeiros brigadores que somos, os verdadeiros lutadores que somos, com certeza vamos estar aí forte nessa batalha, vamos com certeza dar todos os apoios que vocês precisarem e que eu puder estar aí passando para vocês, contem sempre comigo, tá? Parabéns mais uma vez, Otávio, por estar levando isso a todos, parabéns a todos os professores presentes, parabéns a todas as pessoas que apoiam o jiu-jitsu de um modo geral. Sem essas pessoas, sem esses grandes líderes, nada disso seria possível na nossa vida. Fiquem com Deus, um forte abraço. Boa noite a todos. Eu sou o mestre Lírio Carlos de Campos. Estou grato pelo convite desta noite. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Bom, e agora confirmamos a faixa preta, ponta vermelha dos seguintes professores: Adalgiso Maia Teles e Souza, Adilson Pereira, Alex Jordis de Souza Coelho, Alfredo Martins Neto, Anderson Schlautmann Rodrigues, André Gustavo de Santana Júnior, Bruno Avelar Guimarães, Camila Gomes Bezerra, Carlaile Petrônio Gomes da Silva, Célio Benedito Leite de Barros, Kleber Santos Neri, Cristiano Macedo, Daniel Pacheco Affini, Darcy Roberto Vieira Marinho, Denis Peçanha do Nascimento, Diego Ricardo dos Santos Andrade, Eduardo Lourenço Franchi, Elton Rosa dos Santos, Felipe Ricardo G. Fragnani, Vladimir Novaes Fernandes, Francisco Jamori, Gabriel Silva de Oliveira, Henri Mataraço Filho, Hudson Douglas de Oliveira Rossi, Hudson Moreira da Silva, Jefferson Williams Possarli dos Santos, João Carlos Damasceno Judite, João Otávio de Moraes Naline, João Vinícius Mansur, José Luiz C.R. Slutmaker, Juliano Rodrigues Silva,
Leandro Sena Delfito, Leonardo Bernardo Lopes, Lucas Miranda Oliveira, Luciano Alves Ferreira, Márcio Figueiredo de Paiva, Márcio Rogério da Silva, Márcio Simões, Marco Alexandre Cirilo, Marlon Barbosa de Godoy, Maurício Lopes Dorta, Neidson Nascibem Ferreira Júnior, Paulo Ferreira de Mendonça Júnior, Pedro de Alcântara Monteiro, Rafael Gregores Imperatriz Marino, Raul de Campos Caixeta, Roberto Martinez, Robson Batista Silva, Rodrigo de Souza, Rodrigo Gregores Imperatriz Marino, Rodrigo Rodrigues Oliveira, Rogério de Oliveira Batista, Sérgio Soares dos Santos, Taqueso Marques Umeno, Tânia Eduarda Farias, Tarcísio Ribeiro Silva Cirino, William Girão Barros Elfstein, William Luiz Simone. E na sequência ouviremos a palavra do vereador Manuel Monteiro e do secretário de Esportes Gilmar Dias Pereira. Boa tarde a todos, meu nome é Mané Saúde, sou vereador aqui na cidade de Itu, muito orgulhoso de ser convidado a participar da 22ª edição do Dia do Jiu-Jitsu e da graduação dos novos atletas. E eu me sinto muito honrado de ser amigo pessoal do mestre Otávio, que até semana passada eu chamava de mestre, agora ele é grão-mestre, é um dos únicos 17 que tem no país. Ele representa o jiu-jitsu não só aqui em Itu, como no Brasil todo. E através dele, de minha autoria, com o vereador Givanildo Soares, o Giva, o Luciano do Secom, nós criamos o Dia Municipal do Jiu-Jitsu, que seria comemorado dia 15 de setembro, mas em virtude dessa pandemia, esse ano não acontecerá, mas com certeza o ano que vem seguirá tranquilo. Gostaria de parabenizar mais uma vez a Federação Paulista de Jiu-Jitsu através do grão-mestre Otávio de Almeida, um ituano ilustre. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, mestre Otávio. Sou Gilmar, secretário do Esporte de Itu. Estou honrado com a presença de todos. Estive presente ano passado no evento que teve aqui em Itu e muito satisfatório. Um evento grandioso. Parabéns ao mestre Otávio e a todos vocês que fizeram acontecer na cidade. A gente sabe que a cidade está cada vez mais tendo adepto a essa modalidade e cada vez mais adepto a gente vai conseguir ampliar quanto mais as academias e ter mais condições de atendê-los. A Secretaria de Esportes está de braços abertos. Gostaria de parabenizar o mestre Otávio por ter recebido essa graduação e aqui agradecer todas as academias, os mestres de academia, pelo que tem feito pelos seus atletas. Bom, e agora vamos à medalha do Mérito Esportivo 2020. E a relação dos professores e atletas indicados para receber a medalha do Mérito Esportivo 2020, em ordem alfabética. Vamos lá. AOA Move, professora Mariana Magalhães, atleta Manuela Magalhães Moretti, convidado Elton Moretti. Apollo Sport House, professor Stefano Fernando Correia, atleta Fernando Barros Cardoso, convidado Robson Silveira Barbosa. AOA CTE 7, professor Frederico Pinto César de Almeida, o Fredico, atleta William Simoni, atleta Vinícius Ferraz. AOA Tatame Solidário, professor Cristiano Pinheiro Salve, atleta Alexandre Fagiani de Oliveira, convidado Fagner Rodrigues da Silva. AOA Templo Jiu-Jitsu, professor Leonardo Soares da Costa, atleta José Maurício de Melo Júnior. AOA Aliados, professor Mauro Sérgio Aparecido da Silva, atleta Kátia Luana Paz Landim Turri Juvencio, madrinha Amanda Regina da Silva.
AOA Aliados Social, professor Lorival dos Santos. Atleta Leandro Dadário, padrinho William Doane César. AOA Escola de Jiu-Jitsu Raízes, professor Marcos Matias dos Santos. Atleta Carlos Henrique Alves de Sá Júnior. Atleta William Piazzaroli Floriano. ABC Jiu-Jitsu, professor José Roberto Vicente da Silva. Atleta Diego Pacheco Moreno. Atleta Robson Ceola Garcia. AC Jiu-Jitsu, professor Antônio Ciccone. Convidado Marici Ciccone. Convidado Alcides Magri Júnior. ADC Mercedes-Benz, professor José Roberto Vicente da Silva. Atleta Humberto Pérez dos Santos. Padrinho Ariston de Oliveira Neto. AGT Academia Geroto Team, professor Guilherme Alberto Rossetti Geroto. Convidado Fabiana Geroto. Atleta Derek Ferreira. Atos, professor Douglas Toyoshi Ono. Atleta José Rinaldo Gomes da Silva. Convidado Mário Jussiani. Barão Jiu-Jitsu, professor Moisés dos Santos. Atleta Antônio Alves Conserva Filho. Atleta Lucas Gabriel de Sena e Silva. Barão Jiu-Jitsu Fazendinha, professor Ricardo Rodrigues Bezerra. Atleta Fernanda de Oliveira. Madrinha Gabriela Sabino de Oliveira. Barão Jiu-Jitsu Jordanésia, professor Ricardo Rodrigues Bezerra. Atleta Humberto Oliveira Santos. Padrinho Renato José dos Santos Borba. Black Lotus, professor Adriano Gomes Serrão de Freitas. Atleta Tiago Ribas Araújo. Convidado Rubem Patrick. Black Rhinos Jiu-Jitsu Academy, professor Patrick Gonçalves Chaplin. Atleta Marcos Vinícius Araújo Catalano. Atleta Guilherme Nali. Bronx Perequê, professor André Luiz Oliveira Salles. Atleta Jackson Martins da Silva. Convidado Maria Jarones Santos Oliveira. Budokai JJ, professor Rogério Casonato. Convidado Marco Aurélio Galhardo Basalha. Atleta Gabriel Fernando Soares Santos. CTA Marangoni Caraguatatuba, professor Tiago Gabriel Silveira. Atleta Samuel Maurício dos Santos Freitas. Atleta Elias Barbarossi de Melo. Campeões Esperança, professor Jeremias Casimiro Alves Silva. Atleta Eduardo Luiz Rodrigues dos Santos. Atleta Marcos dos Santos Gonçalves. Checkmate, professor Sebastião Augusto Lali. Atleta Fernando de Oliveira Alves Silva. Padrinho Igor Gustavo de Souza Rabelo. De la Riva Jiu-Jitsu, professor Carlos Bruno Rocha de Almeida. Atleta Pamela Góes. Padrinho César Diniz. EBJJ Sorocaba, professor Toshio Kuroiva. Atleta Felipe Santos de Jesus. Convidado Elizabeth Bezerra de Souza. EBJJAJ Kuroiva Dojo, professor Alex Takeshi Nakadaki. Atleta Edson Roberto de Araújo Vieira. Convidado James Burnett Wedley. Equipe Dida Jiu-Jitsu, professor Henrique Tadeu Gaspar Braga. Atleta José Roberto Barbosa Caiafa. Atleta Renato Murilo Paludeto. Equipe Galindo Jiu-Jitsu, professor Jefferson Carlos Galindo. Madrinha Sara Polo Galindo. Atleta Pamela Vona. Equipe Liga Oeste, professor Marcelo Galhardo de Andrade. Atleta Natan Rossi Pereira. Atleta Marcos Pereira Júnior.
Equipe Felipe Spakauskas, professor Felipe César Spakauskas, atleta Beatriz Moraes de Souza, atleta Luiz Felipe Mendes. Equipe Roberto Lage, professor Ricardo Martiri, atleta Márcio Rivarola Davanzo, atleta Felipe Evangelista Domingues. Escola de Jiu-Jitsu Randall Borges, professor Guilherme do Nascimento Leandro, atleta Randall Borges Malaquias, atleta Cecília Santos. Família Jiu-Jitsu B9, professor Nélio Mendes Pereira, atleta Fábio de Aquino Vaz, atleta Marcelo de Jesus Santos de Souza. G13 BJJ Osasco, professor Charles Faria Correia, atleta André Miga, padrinho Marcos Leamari. GF Team, professor Wesley Funari Lucas, atleta Maicon Gabriel Pereira Castro, atleta Arthur Alves Marcondes da Silva. Grace Barra Carapicuíba, professor Oilson Valdinei Alvim, atleta Maria Eduarda Bertossi Alves Ferreira, convidado José Inácio da Silva Júnior. Infight Jiu-Jitsu, professor Paulo Alberto de Gasgon Nardi Júnior, atleta Epaminondas Gomes de Farias, convidado Romeu Fontes. Jones Forte Team, professor Jones Forte, convidado Fernando Sintani, atleta Washington Luiz de Santana. Lions Jiu-Jitsu, professor Antonino Galdino Eduardo, atleta Eric Damásio dos Santos, padrinho Ricardo Toshio Enohi. Macaco Go Team Extrema MG, professor Tarcísio Ribeiro Silva Cirino, padrinho Cristiano Jorge Kopke Simões, convidado Cauane Franco Heleno. Maurão Top Team, professor Lúcio Mauro Silva Lira, atleta Paloma Carolina de Souza. MKBJJ, professor Marco Antônio Caran Júnior, atleta Lua Martina, convidado Sidney Yuichi Siraishi. PS de la Riva Matsumoto Kids, professor Carlos Bruno Rocha de Almeida, atleta Emanuel Santos de Almeida, padrinho Adriana Ferreira. Peso pesado Team Daniel Hudson, professor Daniel Hudson Gomes Nunes, atleta Lucas Silva, padrinho Daniel Ferreira. Pio Jiu-Jitsu Team Competition Academia, professor Marcelo Geller, convidado Fábio Ricci Cittadini, convidado Fabrício Roberto Rodrigues. Projeto Bonsai Construindo o Futuro, professor Ângelo Máximo Leite de Oliveira, convidado Rodrigo Kenji de Souza Ashiushi, atleta Alexia Sodré de Jesus. Projeto SOC CCU Francisco Morato, professor Renan Ribeiro Rocha, atleta Maricélia Costa de Almeida, convidado Romildo Rodrigues. Projeto Social Black Lotus, Céu Butantan, professor Adriano Gomes Serrão de Freitas, atleta Alexandre Morgado, convidado Wagner Amêndola. Projeto Gaditas /Atos, professor Douglas Toyoshi Ono, atleta Kaique Chagas, convidado Marcelo da Silva. Projeto Social Almeida JJ, professor Gustavo Almeida Silva, convidado Marcos Kleber Dias dos Santos, padrinho José Camargo. Projeto Social Dojo Semear, professor instrutor Flávio Júnior Rosa, atleta Fran Eduardo Rodrigues de Oliveira, atleta Rafael Leite Borges. Projeto Social GF Team Kids Superação, professor Marcos Alberto Ferreira, convidado Luiz Augusto Zanon, padrinho Jairo Inocêncio Figueiredo.
Projeto Social Instituto Batista LFF. Professor Roberto Rivelino Breda. Atleta Geraldo Paulo da Silva. Projeto Social MBJJ. Professor Marcelo de Jesus Santos. Atleta Fabiano Silva da Costa. Padrinho Jorge da Glória Ribeiro. Projeto Social Preve Ilhabela. Professor Grão-Mestre João Rezende de Souza Filho. Atleta Jean Andrade Barbosa. Madrinha Eliana da Silva Reis. Projeto Social Team Nakahama. Professor Alexandre Minoro Nakahama. Atleta Alexandre Ramos Chacon. Atleta Bruno Avelar Guimarães. Projeto Social Vitória. Professor Marcos Matias dos Santos. Convidado Clodoaldo Pantojo. Convidado Marcelo Roberto Costa. PS Carangas Jiu-Jitsu. Professor Rui Jefferson Barbosa Zotarelli. Atleta Vitor Anderson Richardi. Atleta Matheus Alves Dias. Qatar BJJ. Professor Valdir Marcos Alves Canuto. Atleta Tiago Peixoto de Castilho Frazão. Atleta Samir Fernando Teobaldo Simone. R-Fight BJJ. Professor Renato Scotini Monese. Padrinho Ricardo Júnior Sakamoto. Atleta Lucas Souza Madureira. RFT Brazilian Jiu-Jitsu. Professor Renan Veiga Perrego. Atleta Augusto Santesso Alvarenga. Madrinha Kelly Mariana Camargo. Russo BJJ Manimal. Professor Alexandre Ricardo Mapelli. Atleta Luciano Rodrigues Saqueto. Ryan Grace ABCD. Professor Marcelo Reuvão Renaldin. Atleta Sábata Laís. Padrinho Juliano Bruno Neves. Ryan Grace Maresias. Professor Yuri Oliveira Vilas Boas. Atleta Alexandre do Amparo Carota da Silva. Atleta Marcos Vinícius Murno Tricarico. Ryan Grace Team Ipiranga. Professor Francisco Santana Souza Júnior. Atleta Jamil Sicone Veloso. Padrinho José Arnaldo Bueno. Social Project Costela BJJ. Professor José Fernando da Silva. Atleta Paulo Alexandre Alesina. Atleta Mário Leitão de Menezes Filho. Squared BJJ. Professor Demerval de Souza André Júnior. Padrinho Rodrigo Wagner Rodrigues. Atleta Jorge Ricardo Sacon. Sion Jiu-Jitsu. Professor André Luiz Tozoni. Atleta Júlia Vitória Silva Tozoni. Atleta Ana Luísa Silva Tozoni. Team Cruz BJJ. Professor Jonathan Almança da Cruz Silva. Atleta Douglas Augusto. Atleta Raquel Aparecida. Team Kiyoshi. Professor Fernando Kiyoshi Leite Fuzikawa. Atleta Lucas Eduardo Lanza. Team Lusitano Escola de Jiu-Jitsu. Professor Ítalo Lusitano Prieto. Atleta Douglas Pereira Carvalho. Atleta Murilo Dalla Marta. United Jiu-Jitsu Mairiporã. Professor Marcelo Avelino de Amorim. Atleta Rafael Bezerra Alves. Atleta Ana Paula Lazarin. United Jiu-Jitsu Freguesia do Ó. Professor Marcelo de Matos. Atleta Larissa Paz Figlioli. Padrinho Wilson Muniz Júnior. Eu queria agradecer por estar com todos vocês, mesmo virtualmente. Parabéns a todos. E agora eu gostaria de chamar, para encerrar o nosso evento, o presidente Grão-Mestre Otávio de Almeida Júnior. Por favor. Muito bem, pessoal.
acredito termos cumprido com o nosso papel. Não foi da maneira como eu gostaria, mas acho que também não ficou muito ruim, não. Eu gostaria apenas de chamar a atenção de vocês para 2 pequenos avisos. Primeiro, todo esse material, as medalhas, os certificados e as faixas vão ficar disponíveis na federação para retirada durante 1 semana. Depois desse prazo, nós vamos descobrir uma forma de enviar tudo isso para vocês. No momento, os Correios se encontram de greve, mas aguardem, porque com certeza nós vamos achar uma maneira de fazer chegar isso até você. Muito obrigado a todos, que tenhamos paciência para sobreviver esses tempos difíceis e que logo estejamos todos juntos. Obrigado!